Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para nuestra quinta clase de lectura comentada. Me gustaría agradecer todos los comentarios, todas las personas que tienen buena vibra aquí en mis redes sociales. Y hoy la lectura va a ser un poco más dinámica, porque ya vimos muchas veces el mismo tema, ya estudiamos muchas veces, hasta 2, 3 veces, las mismas expresiones, las mismas palabras. Entonces, para que la clase tenga más texto, más lectura, hoy vamos a pasar más rápido por los comentarios. Y no se olviden de estudiar, siempre voy a decir aquí, no se olviden de estudiar todos los días un poquito y escuchar el audio, mirar el texto, de acordar de todo lo que estudiamos en las clases y también prestar mucha atención en la pronuncia. Y cuanto más ustedes escuchan y aprendan cómo se pronuncian las palabras, más rápido la fluidez llega, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Quinta aula Fluência em 4 meses. Método Letícia Chagas, classe de leitura do livro O Alquimista, autor Paulo Coelho, texto e tradução. Continuando então, de onde paramos, continuando então, desde onde paramos, ele aqui está respondendo a uma pergunta da jovem. É porque as ovelhas ensinam mais que os livros, respondeu o rapaz. Es porque las ovejas enseñan más que los libros, respondió el muchacho. Aqui eu señalei o verbo ensinam, eles ensinam, que é igual a ensinar. E a pronúncia é ensinam, ensinam. Né? O verbo é ensinar, que é igual a enseñar, pelo espanhol. Aqui é enseñan. Enseñan. Ensinam é igual a enseñan. E ensinar é igual a ensinar. Ficaram conversando por mais de 2 horas. Se quedaram conversando por mais de 2 horas. Ficaram é igual a se quedaram. E aqui é o verbo é ficar, que é igual a quedar-se. Nós não temos estes verbos reflexivos que terminam em se. Nosotros siempre los verbos cuando están en infinitivo terminan en ar, ir, or. Y en portugués hay estos verbos reflexivos, por eso que hay más estas partículas se, me, antes o después del verbo en español. Y ni tanto en portugués. Y ustedes van a percibir eso estudiando, leyendo bastante, escuchando el português. Ela contou que era filha do comerciante. Ella lhe contou que era hija del comerciante. Filha é o mesmo que hija. Filha. Filha. E falou da vida na aldeia, onde cada dia era igual ao outro. E lhe habló de la vida en la aldeia, donde cada dia era igual ao outro. Falou é igual a habló. Falou é igual a habló. E o verbo é falar. Hablar. Aldeia. Aldeia é igual a aldeia. Aqui é um caso raro, onde a palavra em espanhol não tiene ditongo e tiene ditongo em português. Aldeia.
y en español aldea. En su mayoría, en portugués, las palabras pierden el ditongo. En español tiene y en portugués no. Déjame ver un ejemplo. El muelle. En español é os moles. Os muelles em português, em espanhol, em português, os moles. Então, aqui, ó, é um ditongo, em português não há ditongo. Continuando aqui em nosso texto, o pastor contou dos campos de Andaluzia. Andaluzia. El pastor le habló de los campos de Andalucía. Contou. E habló. Entonces, nós temos também para hablar, pode ser contar. Contar é igual a hablar. Contei uma história, eu vou te contar uma história, ele contou uma história. Das últimas novidades que tinha visto nas cidades que tinha visitado. De las últimas novedades que havia visto em las ciudades que havia visitado. Então, aqui o verbo dele el ejemplo del verbo ter más el verbo en participio y en español es haber más participio. Entonces, tinha visto que es igual a había. Aqui é el verbo ter mais el verbo ver en el participio. Outro exemplo aqui, tinha visitado, que é igual a había. Entonces, ahora, haz un ejemplo. Estava contente por não ter que conversar sempre com as ovelhas. Estava contento por não ter que conversar sempre com as ovelhas. Estava contente é igual a estava contento. Para nós outros, não existe gênero na palavra contente. A mulher, por exemplo, a mulher está contente e el hombre está contente. Não existe diferença, não é contento e contenta. É sempre contente. El hombre contente, la mujer, o homem contente, a mulher contente. E aqui, ó, estava. O passado do verbo estar estava com V. Estava contente. Ter que conversar. Ter que é igual a tener que. Ter igual a tener. Então, por não ter que conversar sempre com as ovelhas. Como aprendeu a ler? Perguntou a moça a certa altura. Como aprendiste a ler? Le perguntou a jovem em um momento dado. Aprendeu. Como você aprendeu?
você aprendeu. E tu aprendiste. E lembra que nós utilizamos, se acuerdem que nós utilizamos ele, você. E em espanhol é tu aprendiste. Em português, você aprendeu. Que é como também pode ser ela aprendeu. Nós outros hablamos você e se conjuga como ele ou ela. Ela aprendeu, você aprendeu, ele aprendeu. ¿Vale? Eu tenho algumas classes no curso básico que explica estas diferenças de los pronombres de tratamento. O verbo estar. Sempre também vou estar criando mais classes desta com os verbos que são regulares e também os verbos que são irregulares. Eu vou trazer mais exemplos de verbos irregulares. Está todo en el curso básico. Ustedes van a aprender sobre eso, acerca de eso. Entonces, también leer, que es igual a leer, en español, en portugués es ler, solamente con una E. Y moza, que yo ya hablé, pero voy a por aquí. Moza es una joven. Moza es joven. Y a certa altura é igual a em um dado momento. E nós temos a certa altura. Nós temos em um dado momento. Pero aqui também temos esta expressão, a certa altura, que é igual a em um dado momento. Nós também temos em um dado momento. Pero também temos a certa altura. A certa altura. Que é o mesmo. Como todas as outras pessoas, respondeu o rapaz. Na escola. Como todas as pessoas. Como todas as outras pessoas. Respondeu el chico. Em la escuela. Então, na escola é igual en la escuela. Um exemplo de diptongo em espanhol e em português não é diptongo. Escuela, em português, escola. Ir del diptongo. É a mesma palavra casi, só que não é el diptongo. Escola. E em espanhol, escuela. E aqui, na, que é igual a em la. El na é em a em português. Em mais a é igual na. Porque aqui em português é en com M e o artículo é a. Então, em a que é na escola. Na escola. E se sabe ler, então por que apenas um pastor? E se sabes ler, então por que eres apenas um pastor? Sabe, você sabe, tu sabes. Então, aqui ele está falando você. E então é igual a entonces. Então. A pronúncia então. E você é, ele é, você é, tu eres.
Nosotros estamos aqui falando você. Então, você é, tu eres. Aqui. Você é. Então, por que você é apenas um passado? Você é. E em espanhol, tu, tu eres. Hum? E o rapaz deu uma desculpa qualquer para não responder aquela pergunta. El muchacho dio una excusa cualquiera para no responder aquella pregunta. Desculpa. Desculpa es igual a excusa. Excusa. Desculpa es igual a excusa. Ele tinha certeza de que a moça jamais entenderia. Jamais o entenderia. Ele tinha certeza de que a moça jamais o entenderia. Ele tinha certeza de que a muchacha jamás lo entenderia. Ele tinha certeza. Tinha. Tinha. Igual a tinha. E moça igual a muchacha. Moça igual a muchacha. Continuou a contar suas histórias de viagem. Continuou a contar suas histórias de viagem. A contar. Continuou a contar. É igual a contando. Continuou a contar. Continuou contando. E os pequenos olhos mouros abriram-se e fechavam-se de espanto e surpresa. E los pequenos ojos moros se abrían, se cerraban de espanto y sorpresa. ¿Se acuerdan que yo voy a poner este C antes porque es como hablamos? Yo voy a repetir como se habla. E os pequenos olhos mouros se abriam e se fechavam de espanto e surpresa. Tá? Então, fechavam, 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 é igual a cerravam, cerravam. Fechavam, cerravam, cerravam. À medida que o tempo foi passando, à medida que o tempo foi passando, foi igual a foi. Foi. À medida que o tempo foi passando. O rapaz começou a desejar de que aquele dia não acabasse nunca. El muchacho começou a desejar que aquele dia não se acabasse nunca. Desejar, desejar, igual a desear, desejar. Mira a pronúncia. Desejar. El S entre dois vocales. Desejar, igual a desear. Começou, aqui eu. Pois, começou, igual a começou. E acabasse, acabasse com dois S, acabasse. Nunca. Que o pai da moça seguisse
ocupado por muito tempo. El padre de la joven siguiera ocupado durante muito tempo. Que o pai da moça seguisse, seguisse igual a siguiera, vale? E o mandasse esperar por 3 dias. E lhe mandasse esperar por 3 dias. Percebeu que estava sentindo uma coisa que nunca havia sentido antes. Percebeu que estava sentindo algo que nunca antes havia sentido. Percebeu, percebeu, é igual a e sentindo, igual a sentindo. Vontade de ficar morando numa mesma cidade para sempre. Las ganas de quedar-se a vivir em uma mesma ciudad para sempre. Então, vontade de é igual a las ganas de, las ganas de. Eu tenho ganas de ver mi padre. Eu tenho vontade de ver meu pai. Vontade de é igual a las ganas de. E morando é igual a quedar-se a vivir, ficar morando. Morando a vivir. É igual. Poderia ser vontade de ficar. Não, nós outros não hablamos. Vontade de ficar a morar. Não, vontade de ficar morando. Las ganas de quedar-se a vivir. Igual. Pode ser quedar-se viviendo. A vivir. Igual. Tem o mesmo significado. Com a menina de cabelos negros, os dias nunca seriam iguais. Com a niña de los cabellos negros, los días nunca serían iguales. Menina igual a niña. Niña. E iguais igual a iguales. Aguardem que igual saca la L e pone la is. E em espanhol, simplesmente acrescenta la es. Então, igual, em el plural em português é iguais. E em espanhol é iguales. É isso. Legal, legais. Formal, formais. Formal, formais. Legal. Outros exemplos. Legal, legais. Mas o comerciante finalmente chegou e mandou que eles tosqueasse 4 ovelhas. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó esquilar 4 ovejas. Mas es igual a pero, chegou, igual a chegou, e ovelhas. Ovelhas, igual a ovelhas. Depois, pagou-lhe o que era devido e pediu que voltasse no ano seguinte. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera al año siguiente. Em que depois é igual a después. Aqui, pagou-lhe. Nós vamos lhe pagou. Então, pagou
igual a pagou. Nós falamos depois, ele pagou o que era devido e pediu que voltasse no ano seguinte. Depois pagou para ele o que devia e pediu que voltasse no ano seguinte. Podemos falar de duas maneiras, assim. Pero en el lenguaje hablado no vamos a hablar pagou-lhe. Pediu igual a pidió e voltasse igual a volver seguinte, seguinte, igual a siguiente, seguinte, seguinte. Agora, faltavam apenas 4 dias para chegar de novo à mesma aldeia. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Agora es igual a ahora. Agora faltavam. Falta, faltavam. 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 E aldeia, que diabo é? Aldeia. Aldeia. Para fijar. Estava excitado e ao mesmo tempo inseguro. Estava excitado e ao mesmo tempo se sentia inseguro. Excitado é uma pronúncia diferente. Em espanhol, excitado. Excitado. Em português, excitado. La mayoría de las palabras que empiezan con es tiene solamente el sonido de si. Por exemplo, exceder, exceto, excitado. Então é excitado. Talvez a menina já tivesse esquecido. Talvez la chica já lo hubiera olvidado. Talvez aqui em português é junto, tivesse esquecido, é igual a hubiera, hubiera, olvidado, olvidado. O verbo em português é esquecer, olvidar, esquecer. Então, ter mais esquecido é o verbo ter mais o verbo no particípio. Tivesse esquecido e haver mais o verbo no particípio. Hubiera olvidado. Tivesse esquecido. Tivesse. Talvez eu tivesse gostado de ir junto nesse parque. Talvez hubiera querido, gostado ir neste parque. Tivesse. Nós vamos utilizar sempre tivesse. Se você tivesse vindo mais cedo, poderíamos ter ido ao parque. Se hubiera llegado mais temprano, hubiéramos ido ao parque. Por ali passavam muitos pastores para vender lã. Por allí passavam muitos pastores para vender lana. Lã é igual a lana. Lã, lã, lã. É um sonido nasal. Lã. Não importa, disse o rapaz para suas ovelhas.
No importa, dijo el muchacho a sus ovejas. Entonces terminamos aqui mais uma classe de leitura comentada. Se te gostou, déjame um me gusta e comparte com tus amigos, com as pessoas que le guste el português. E se tiene algo a añadir, alguma crítica construtiva, sempre será bem-vinda. ¿Quieres algo, aprender más acerca de algo, de verbos o outra coisa que eu não esté prestando mucha atención? Deja este comentário aqui abaixo. No te olvides, este es un trabajo que construyendo juntos. Para mí, vou estar aqui ajudando e construyendo isso junto. Dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima clase.